Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Como vocês podem ver, o verão está chegando, graças a Deus, acabou o frio. Vamos continuar aqui o nosso estudo, mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já estamos no tema que vai falar o seguinte: eu posso garantir, isso não existe. Toda a paz está em você. Brincadeiras à parte, o nosso estudo espírita dessa quinzena, nós vamos falar sobre conhecer o processo mediúnico. Ouçamos aí. Quanto aos incrédulos, de muitos meios dispõem para se convencerem. Se desses meios quiserem aproveitar-se e não estiverem cegos pelo orgulho. Sabes muito bem existirem pessoas que hão visto e que nem por isso creem, pois dizem que são ilusões. Com esses, não te preocupes, deles se encarrega Deus. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Aqueles irmãos que se dispõem a trabalhar com a mediunidade, não é? Seja qual tipo de médium for, não é? Ou seja, um médium psicofônico, psicográfico, não é? Ou mesmo um dirigente, ou mesmo um médium que dá assistência ao trabalho, né? De sustentação, tem que ter sempre em mente que a dúvida em excesso, não é? Ela condiciona o agir das pessoas no trabalho mediúnico, não é? É óbvio que nós não podemos aceitar tudo, porém, não é? Quando a dúvida, não é, por princípio, não é, ou por início de tudo, não é? O médium ele acaba ficando um preso emocionalmente e psicologicamente, não é? Quando ele duvida sem razão. A gente sempre fala muito aqui em crivo da razão, não é? A gente não pode dispensá-lo. Mas às vezes a gente comete o excesso, não é, desse crivo da razão. Então, quando o médium, não é, aquela pessoa que trabalha com mediunidade, ela passa a compreender a sua mediunidade e qual o objetivo final da sua mediunidade para a sua vida, ele acaba se libertando, não é? Dessa prisão do excesso, não é? De dúvida, do excesso de não confiar, né? Assim, pelo raciocínio e pelo crivo da razão, como eu já falei, né? O médium ele vai construindo o seu ambiente dentro da fé raciocinada, que é isso que preconiza a doutrina espírita, não é? Que nós busquemos o crivo da razão, dentro das limitações que nós temos, a fim de que nós compreendamos as coisas através de uma fé raciocinada. Isso é essencial no trabalho mediúnico. Por quê? Porque a dúvida exacerbada, né? A dúvida, aquela dúvida alimentada, tudo, nós somos os São Tomés da vida, né? Acaba por fim obsidiando e trazendo transtornos para o próprio médium, não é? Se nós pensarmos ao contrário, que quando, como médiums, não é? Nós, através do estudo, do crivo da razão, nós compreendemos as razões do nosso trabalho, as motivações daquele fenômeno, não é? Porque nós estamos ali trabalhando a mediunidade, certamente nós vamos exercê-la de um modo bem mais seguro, não é? Assim o médium ele vai se preparar e se armar, né? E confiar mais na sua tarefa e nele mesmo. Ouçamos aí. É certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas que não consegue fazer quem duvida de si. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes.
Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós vimos pela leitura, né, quando o médium ele passa a compreender a sua mediunidade, a compreender o mundo ao seu redor, a se compreender, ele passa a confiar mais na sua mediunidade, nesse dom espiritual que sustenta o seu trabalho, não é? Quando ele não acredita por excesso de desconfiança, não é? Fica mais difícil, ou é quase impossível ele auxiliar, né, quem necessita, com a sua mediunidade, fazer essa caridade pelo próximo, né? E passa a correr determinados riscos, certo? Os quais são inevitáveis, não é? Então ele desconfia de tudo, da sua mediunidade em todos os sentidos, não é? Por isso que é importante que o médium entenda, que estude e perceba esse processo no seu processo mediúnico, a sua imortalidade, não é? De que isso é um contínuo, tanto aqui quando ele estiver na erraticidade. Assim, conforme o médium vai estudando, ele vai confiando mais em si mesmo, porque vai conhecendo mais sobre a sua mediunidade. Ele passa a não duvidar, conforme eu já falei, pelo estudo da doutrina espírita. Por isso que o estudo é importante. Por isso que o nosso tema é esse, né? Dessa importância do médium, não só o médium, todos nós, né? Mas o médium em particular, em estudar a doutrina espírita. Ler o livro dos espíritos, ler o livro dos médiuns, principalmente, para entender esse processo mediúnico. Ouçamos mais uma vez aí. Ninguém precisa estudá-la mais e com maior respeito e carinho do que o próprio médium, porque é através dele que se abre o postigo pelo qual dialogamos, mundos abaixo, com os companheiros que se acham acorrentados às mais negras e tormentosas paixões e sofrimentos, e mundos acima, de onde recebemos jatos de luz, que através de um pequenino retângulo iluminam, por alguns momentos, de tempos em tempos, os ambientes de meia luz em que vivemos. Hermínio C. Miranda, em um livro Diálogo com as Sombras. Se você achar que está recebendo um espírito, não é? E que isso não existe, não é? Racionalize e passe a confiar na sua mediunidade, não é? Porque, como eu falo sempre, a mediunidade ela é uma relação de amor e de fraternidade. Muito obrigado por me ouvirem. Fiquem todos com Deus. Uma boa quinzena e até a próxima. Tchau, pessoal.